Seguinte, aula passada, a gente terminou a aula passada falando sobre média aritmética. Não sei se vocês estão lembrados, mas eu fiz a definição da média aritmética para dados desagrupados, né? Que foram essas duas expressões aqui. A gente falou um pouquinho de somatórios, lembram? E depois eu apresentei para vocês a média aritmética para dados agrupados, tá? E aí eu comentei com vocês que a média aritmética para dados agrupados, ela podia ser vista como se fosse uma média ponderada. Era quase isso que a gente estava fazendo aqui. E a gente fazia isso aqui pegando as frequências relativas ou frequências absolutas de uma tabela de frequências, tá? E eu vou mostrar para vocês agora exemplos e hoje continuar falando dessas medidas de posição ou tendência central, ok? Vamos para um primeiro exemplo aqui de média, é algo que vocês já estão acostumados a fazer desde muito tempo atrás, mas não custa, né? Sejam os QIs de 12 indivíduos dados por. Aí aqui tem 12 medidas de QI. Uma pergunta, esses QIs de 12 indivíduos aqui, tá? Que tipo de variável é essa mesmo? Se quiserem usar o chat para escrever. Que tipo de variável é essa do QI? Ninguém? É contínua. Tá, vamos lá. Antes de falar se é discreta ou contínua, tem que lembrar, quantitativa ou qualitativa, né? Então, ela é quantitativa, ok? Contínua. Nesse caso, contínua, tá? Vamos assumir que você poderia ter qualquer valor do QI, qualquer número associado a ele, tá? Por mais que a maioria das escalas dê notas apenas de 10 em 10, mas, em geral, seria contínua, tá? Mas não se preocupe, eu não vou colocar nada na prova que seja muito polêmico, não, tá? E o nível de mensuração? Isso é importante. Qual é o nível de mensuração? João Pedro colocou aqui intervalar, né? Vamos lembrar, ela tem um zero inerente? Alguém tem o dobro da inteligência de outra pessoa? Sim ou não? Não. Então, ela é intervalar, não é de razão. Muito bem. Ok? Então, vamos voltar para cá. Vamos fazer essa média aqui, né? Como é que você faz a média? Primeiro, da maneira como está escrito aqui, não parece que isso é uma amostra. Isso aqui parece ser a população. Eu tenho 12 indivíduos e quero calcular a média deles. Da maneira como está aqui, a minha notação usual vai ser chamar isso aqui de mi, tá? E não de x barra. Só porque eu não tenho motivos, por enquanto, para acreditar que é uma amostra. Então, vai ficar somatório de xi, onde esse xi aqui é o QI do iésimo indivíduo. E esse I varia de 1 a 12, certo? Esse 12 aqui, ó, é o N. É o N, é o tamanho da minha população. Então, vai ficar somatório de 1 até N, que na verdade no meu caso é 12, dividido por N, que é 12. Então, vai ficar 1.194 por 12, valor 99,5. É o QI médio desses 12 indivíduos. Ok? Aqui nenhum mistério, vocês estão acostumados a fazer a média, né? Então, mas e se a gente agrupasse? Como que ficaria se a gente agrupasse numa tabela de frequências? Tá? Então, aqui o que eu fiz? Eu fiz uma tabela de frequências colocando 5 classes, tá? Lembrando, qual era o menor valor que a gente tinha aqui? Era 93. E o maior valor era 108. Eu fiz aqui uma começando em 90 e acabando em 110. Aqui os intervalos, né? Fechado, aberto. E fiz as frequências absolutas, ou seja, as frequências
quantos dos 12 indivíduos têm o QI entre 90 e 94? Então, apenas esse primeiro aqui, ó, 93. Lembrando, esse cara aqui que tem QI 94, onde é que ele entra na minha tabela? Ele vai entrar na segunda linha. Porque o intervalo aqui em cima é aberto, ele não contém o 94. Aqui embaixo é que é fechado, então o 94 está embaixo. Então, esses três caras aqui de baixo são o 94, 95 e 97. Esses dois 98 aqui estão nessa de baixo aqui, ó. Certo? Então, aqui estão os 12 indivíduos, né? A somatória aqui está dando 12. E aqui, como que você vai fazer para calcular a média? Vamos lembrar aqui, ó. Você vai precisar fazer o somatório das frequências vezes o XI. Quem é esse XI aqui quando os dados estão agrupados? Quando os dados estão agrupados, esse XI, ele representa o ponto médio do intervalo da iésima classe, tá? Então, quem é o ponto médio dessa primeira classe aqui, ó? Se está indo de 90 a 94, o ponto médio é 92. Se está indo de 94 a 98, o ponto médio é 96. E assim por diante. Esse é o XI. O que falta fazer? Multiplicar FI por XI. Então, vai ser 1 vezes 92, dá 92. 3 vezes 96, 288. 5 vezes 100, 500, assim por diante. E depois o somatório disso tudo. Somatório de FI e XI é esse total aqui embaixo, ó, 1.196. Ok? Então, aqui na fórmula, né, vai ficar o somatório, lembrando, não é mais de 1 a 12, porque agora eu estou somando quantas classes eu tenho. Se eu tenho 5 classes, é somatório de 1 a 5. Ok? Então, tem o F1, F2, F3, F4, F5 e o X1, X2, X3, X4, X5. Esse somatório aqui deu 1.196, dividido por 12, 99,67. Vejam que o valor não foi igual ao anterior. Aqui deu 99,67 e no anterior deu 99,5. Qual é a verdadeira média? 99,5. O que é esse 99,67? É uma aproximação do número verdadeiro da média, certo? Do valor verdadeiro da média. Por quê? Porque quando você agrupa os dados numa tabela de frequência, você sempre tem uma perda de informação, tá? Não vou dizer que foi muito grande aqui, né? Aumentou muito pouco. Aumentou 0,16, não, 0,17 na média. Mas aumentou, tá? Poderia ter diminuído um pouquinho também. E se você mudar o número de classes e os intervalos das classes aqui, né? Acontecer que você vai ter mudanças nessas frequências, mudanças nesses pontos médios e você vai ter outros valores aqui de média resultante. Ok? Dúvidas nesse exemplo? Não? Se você está presente, escreve aí, pessoal. Então, tá bom. Tá legal. Obrigado por feedbacks. Bom, uma observação, tá? Eu já tinha comentado alguma coisa na aula passada, mas vamos lembrar isso hoje. Se você considerar cada uma das suas frequências como sendo peso, tá? Isso sendo um peso, você vai ter uma média aritmética ponderada, no caso, quando você tem dados agrupados, tá? Então, aqui tem um exemplo. Vamos imaginar que um certo candidato fez concurso para um cargo público e fez essas provas aqui, ó. Prova de português e redação, ele tirou 9,5. Conhecimentos básicos, tirou 8,5. Conhecimentos específicos, tirou 7,5, tá? Se você fosse fazer a média aritmética das notas, seria somar esses três valores aqui e dividir por 3. Mas o que disseram para você foi que essas notas tinham pesos diferentes. Ou seja, português tinha peso 1, conhecimentos básicos peso 2 e conhecimentos específicos peso 3.
Quando você diz que essas notas têm pesos diferentes, é a mesma coisa que você dizer que esse cara fez uma prova de português valendo 9,5, duas provas em que ele tirou 8,5 e 5 provas onde ele tirou 7,5. É mais ou menos essa a ideia. Então, a média ponderada pode ser vista como se isso aqui fosse uma tabela de frequências, onde os pesos fossem as frequências observadas. Então, como que você faria a média nesse caso? Seria somatório de FI, XI, dividido por N, que é exatamente o que a gente costuma fazer, né? Você faria somatório aqui, né? Daria 9,5 vezes o 1, mais 8,5 vezes o 2, mais 7,5 vezes o 5, dividido pelo somatório das frequências, né? Que seriam os nossos pesos. Então, aqui daria 5, 7, 8. Você dividiria embaixo aqui por 8 e daria média 8. Ou seja, esse candidato teve média 8 nessa prova, tá? Porque ele teve muito mais frequência aqui, né? Abaixo de 8,5. Estão vendo? Ele tirou 7,5 com peso 5. Por isso que a média ficou lá para baixo. Para baixo mais ou menos, né? Ele teve notas boas, mas para baixo em relação às outras duas notas que ele tinha tirado. Ok? Isso aqui é só para fazer esse paralelo de que toda média ponderada... Não, desculpa, que quando você tem uma tabela de frequências, a média não deixa de ser uma média ponderada, onde as frequências são os pesos. Tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui tem um outro exemplo. Tá? Vamos imaginar que a gente quer estudar o número de erros de impressão de um livro. Tá? Para isso, escolheu-se uma amostra de 50 páginas. Então, você pegou 50 páginas e encontrou o número de erros por página da tabela. Tá? Desculpa, o número de erros por página e você colocou isso aqui na tabela. Tá? Então, assim, você obteve aqui, ó, você encontrou 25 páginas que não tinham nenhum erro, 20 páginas que tinham um erro, 3 páginas que tinham 2 erros, uma página que tinha 3 erros e uma página que tinha 4 erros. E aqui está o total. Essas frequências aqui, ó, são como se fossem nossos pesos, tá? Notem também o seguinte, esses dados que estão aqui, ó, tá? Por mais que eles pareçam estarem agrupados, tá? Perguntar para vocês, a gente tem aqui perda de informação da maneira que está apresentada essa tabelinha aqui? A gente tem alguma perda de informação? Sim ou não? Ou eu sei exatamente as observações originais? Os dados originais. Eu perdi alguma informação ao fazer essa tabela? O que vocês acham? Nessa não. Nessa não. Nessa não. Né? Por que será isso? Qual é o tipo desta variável? Variável número de erros por página. Qual é o tipo dessa variável? Qualitativa. Qualitativa? Existisse, eu não lembro, acho que eu esqueci agora. Ela é quantitativa. Quantitativa, sim, tá. Discreta ou contínua? Número de erros. Discreta. Discreta. Eu só posso ter uma contagem aqui. Então, o meu conjunto de valores possíveis, né, são os inteiros não negativos, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é uma variável quantitativa discreta. E qual é o nível de mensuração dela? Qual é o nível de mensuração? Muito bem, razão. Aqui eu tenho um zero natural, eu posso falar coisas do tipo, né? Ah, essa página tem o dobro de erros da outra, ok? Então, ela é de razão. E eu não perdi informação justamente por ela ser quantitativa discreta. Eu sei que eu tenho 25 zeros.
os valores, os dados originais, as minhas 50 observações, são 25 delas zero. Eu poderia ter empilhado 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25 vezes. Depois, 20 números uns. Depois, 3 números 2. Ou seja, da maneira que está aqui, ó, eu não fiz um agrupamento do tipo assim, de 0 a 2 erros, né, de 2 a 4 erros. Se eu tivesse feito assim, eu teria perdido informação. Mas da maneira como está aqui, ó, tá? Isso aqui são os dados brutos, são os dados originais. Tá? Então, como que faz aqui o número médio de erros por página? Né? Como é que você faz essa conta? Você vai fazer... o que vocês acham mais fácil? Você colocar lá, né? Vamos imaginar que a gente pegou lá a sua calculadora. Eu vou pegar o R aqui, fazer de conta que é a calculadora. Você vai fazer 0 mais 0 mais... Vai botar 25 zeros, mais... Depois você vai botar número 1, mais 1, mais 1, mais... Vai fazer isso, você vai fazer isso e depois dividir por 50? Não, você não vai fazer isso, né? O que você vai fazer? Você vai fazer 0, né, vezes 25, né, mais, okay? Que a gente já sabe que dá 0. Estou colocando só ali para fins didáticos, né? Mas depois é 23, 1, 1. Né? Então, aqui vai ser 20, depois é 1, e depois é 1. Ou seja, 0 vezes 25, 1 vezes 20, 2 vezes 3, 3 vezes 1, 4 vezes 1. E isso aqui tudo dividido por 50. Ou seja, eu estou fazendo somatório de f e xi, tá? Dividido por 50. Então, deu uma média de 0,66 erros por página. Ok? Essa foi a média que a gente encontrou aqui. Ó. Fazer uma representação gráfica dessa distribuição, eu vou deixar isso aqui para fazer depois, tá? Mas, basicamente, você poderia fazer um gráfico de barras, tá? Onde cada uma das alturas dessas barras seriam as frequências observadas, ou então você poderia fazer um com frequências relativas e você poderia ter a criatividade para fazer algum outro gráfico. Eu vou deixar isso aqui para depois, porque eu vou pedir, né, para o monitor fazer uma preparação de alguns arquivos, de uns comandos, uns scripts no R, e eu vou pedir para ele colocar isso lá, para vocês poderem ver, fazer graficamente melhor, e eu gostaria que vocês fizessem isso depois tudo junto, ao invés de fazer agora aqui, assim, na mão, que é o que vocês teriam como ferramenta nesse momento. Por mais que eu tenha o R, certo? Mas eu quero que vocês aprendam depois a fazer isso. Eu vou pular essa parte aqui, mas uma pergunta, né? Esses dados, tá, que a gente está apresentando são uma amostra, certo? Essas 50 páginas aqui, ó, representam uma amostra. Então, a gente acabou de calcular o que a gente chama de x-barra, a média amostral, certo? A gente calculou o x-barra. Mas aí, se eu dissesse para você assim, ó, se o livro tem 500 páginas, qual seria o número de erros esperado no livro? O que vocês diriam para mim? Se esse carinha aqui que a gente acabou de calcular é a média amostral. Como é que eu interpreto isso aqui? Isso aqui seria 0,66 erros por página. Então, em 500 páginas, quantos erros você esperaria observar? O que vocês... 0,66 vezes 500. Vezes 500, tá? Essa intuição, vocês vão ter ela bem melhor formulada quando vocês aprenderem probabilidade, tá? No semestre que vem, quando vocês tiverem uma noção melhor de inferência, vocês vão fazer isso muito rápido em outras situações mais complexas. Mas aqui é bem intuitivo, né? Se você tem 0,66 por página, em 500 páginas,
você poderia simplesmente fazer 0,66 vezes 500, né? Como se você estivesse fazendo uma regrinha de 3 aqui. E aí você vai ter 330, certo? Então, essa aqui seria a sua estimativa do número de erros em 500 páginas, ok? Número de erros total em 500 páginas, ok? Isso aqui foi só para dar essa noção de média ponderada, enfim, para vocês enxergarem ela de outra forma. Beleza até aqui? Tudo tranquilo? Vamos lá. Vantagens da média aritmética. Tá? Quais são as vantagens de se utilizar a média aritmética? Primeiro, ela é facilmente calculável. Né? É algo bem intuitivo que vocês já sabem fazer. Outra coisa, ela possui boas propriedades algébricas. O que quer dizer isso? Quando você trabalha com somatórios, certo? Você tem ótimas propriedades algébricas. Quando você mais para frente no curso for fazer algumas contas envolvendo probabilidade, envolvendo variáveis aleatórias, você vai ver que calcular a média dessas coisas vai ser muito fácil e você vai conseguir fazer essas contas todas na mão, vai conseguir desenvolver seus cálculos na mão quando você trabalhar com média aritmética, tá? Porque a soma possui boas propriedades algébricas. Tem algumas outras operações que não têm boas propriedades algébricas, tá? Como, por exemplo, utilizar um módulo, tá? O módulo de x, utilizar a raiz quadrada, não tem boas propriedades algébricas, tá? Tem várias coisas que você pode utilizar que não tem boas propriedades algébricas, mas somar e subtrair tem boas propriedades algébricas, tá? Outra coisa, a média ela vai ser indicada para quando você tiver séries de dados, ou seja, um conjunto de dados, que se você ordenar esses dados, você ordenar eles estiverem em uma progressão aritmética. Tá? O que significa isso? Se você tiver as suas observações crescendo de forma mais ou menos constante, certo? Se você tiver um crescimento muito acelerado ou explosivo, tá? Isso pode gerar alguns problemas com o uso da média aritmética. Eu já vou explicar isso no slide à frente. Tá? Outra coisa que ajuda, tá, é quando você tem os valores simétricos em relação ao valor médio. Tá? Então, o que seria isso? Eu vou colocar aqui no quadro, só fazer um desenho rápido para vocês imaginarem essa situação. Imaginem o seguinte, quando você tem seu conjunto de dados, tá, você pode imaginar sempre um histograma. Aqui está a sua variável x, aqui está a sua densidade, que a gente já falou algumas aulas atrás. Quando você tiver um histograma que tenha uma cara mais ou menos assim, ó, certo? A média, ela vai ser um ótimo resumo para essa sua distribuição. Né? A média, nesse caso, vai cair exatamente aqui. Aqui vai estar o seu centro de gravidade, ok? Quando você tiver algo assim, a média vai ser muito boa. Aí alguém vai dizer, pô, me dá um exemplo, então, de um caso que não é assim. Ah, tem vários. Você pode ter uma distribuição que é assim, ó. Certo? Vamos pensar aqui, vamos ver se vocês conseguem ter essa intuição aqui junto comigo, tá? Se eu fizesse agora, pegasse a medição de todas as alturas dos alunos da ENSE, das alunas da ENSE, do sexo feminino, tá? Todas as alunas, e fizesse um histograma dessas alturas. Vocês acham que o histograma, tá? De todas as alunas da ENSE vai ter uma cara parecida mais com, eu vou chamar esse aqui de A e esse aqui de B. O que vocês acham? A altura das alunas da ENSE, se eu fizer um histograma, o histograma vai parecer mais o A ou o B? Escrevam aí no chat. O que vocês acham? O A ou o B? Lembra do histograma, né? Está associado com frequência.
Cada barrinha aqui representa a área dela, representa a frequência relativa, certo? Escrevam aí e me digam. Ó, teve alguém que achou o B. Oi, desculpa. Alguém quer repetir? Estava falando alguma coisa? Bom, a maioria está escrevendo o A, né? Teve gente que escreveu o B, mas vamos lá. Por que seria o A? Porque provavelmente você ia ter muitas pessoas próximas do valor médio, certo? Algumas pessoas um pouco acima da média, algumas pessoas um pouco abaixo da média, muito poucas pessoas muito acima da média e muito poucas pessoas muito abaixo da média. Eu não tenho por que acreditar que eu teria uma cauda, que a gente chama aqui da distribuição, maior para algum lado em relação ao outro. Alturas, tá? A variável altura em populações homogêneas costuma ter mais ou menos esse comportamento aqui, ó. Tá? Esse comportamento aqui, ó, é um comportamento que seria dado numa população que teria muitas pessoas com altura baixa, certo? E poucas pessoas com altura elevada. Mas de uma forma em que você tivesse aqui, se você olhar o centro de gravidade dessa distribuição aqui, ó, ele não está aqui nessa barra mais alta, um pouco mais para a direita, certo? Então, a maior parte das frequências aqui, ele está um pouco mais para baixo do que aqui, ó. Aqui a maior quantidade de pessoas está pertinho da média. E aqui a maior quantidade de pessoas não está pertinho da média, certo? Agora vamos lá. Eu vou pegar um outro exemplo. Se vocês pegassem a variável rendimento médio domiciliar dos brasileiros. Se você visitasse você trabalha no IBGE, você pega os dados do censo, você pega todos os domicílios do Brasil e você vai fazer um histograma da renda média, deixa eu pensar aqui, se fosse per capita, pode ser por pessoa, tá? Mas uma medida de renda média de cada brasileiro. Vamos pensar de cada brasileiro, só que dentro do domicílio, né? Então seriam cada um dos meus domicílios, e a minha medição seria qual é a renda per capita do domicílio 1, a renda per capita do domicílio 2, a renda média per capita do domicílio 3, e assim por diante. Se você fizesse um histograma disso, ele teria essa cara aqui ou essa cara aqui. O que vocês acham? Escrevam lá no chat. Pensem agora na renda dos domicílios, renda média per capita dos domicílios brasileiros. A ou B? Agora vocês estão caminhando para o B, né? Todo mundo está respondendo B. Por que isso? Sempre que você tiver uma variável em que você tem uma concentração, né? Ou seja, muitas pessoas com valores baixos e poucas pessoas com valores altos, você vai ter um comportamento desse tipo aqui, ó, tá? Então, por exemplo, em países pobres, ou países em desenvolvimento, ou países que têm desigualdade muito grande, se você for calcular variáveis associadas a questões socioeconômicas, em geral, elas vão ter um comportamento assim, tá? Às vezes não é exatamente dessa maneira que eu estou colocando aqui, às vezes ele tem um comportamento um pouco mais suave, desse tipo assim, ó. Você tem uma barra muito alta aqui, tem alguma coisa assim, mas aqui na direita você tem o que a gente chama uma cauda mais comprida, certo? Você até tem pessoas aqui mais alta, mas tem uma cauda muito mais comprida para a direita, ou seja, poucas pessoas, né, poucas unidades com valores muito altos e a grande maioria com valores baixos, certo? Esse aqui também é um exemplo associado a variáveis socioeconômicas em lugares mais desiguais, né, ou lugares menos desenvolvidos, tá? Isso aqui também acontece. Mas é só para vocês já irem se acostumando com esses comportamentos, tá? E daqui para frente,
Quando eu me referir a esse tipo de comportamento, eu vou começar a tratar eles como linhas, tá? Ao invés de eu colocar as barrinhas, eu vou fazer um desenho simplesmente assim, ó. Eu vou fazer algo desse tipo assim, ó. E aí, na mente de vocês, vocês já imaginam as barrinhas. Entenderam? Então, sempre que eu fizer alguma coisa assim, você já sabe o que eu estava fazendo. E esse caso aqui seria um caso assim. Ok? Todo mundo entendeu a ideia aqui dessas três distribuições? Sempre que eu fizer uma linha contínua, vocês, na mente de vocês, vocês podem imaginar as barrinhas embaixo. Certo? E guardem essa informação que eu falei, né, de uma população com uma mais simétrica, né, em relação à sua média, e aqui as populações mais desiguais, vamos dizer assim. Ok? Então, o que eu estava dizendo lá é que a média aritmética ela é mais recomendada quando você tem os valores simétricos em relação ao valor médio, então mais parecidos com aquele item A, com o gráfico A. Tá? Outra coisa que a média aritmética tem de vantagem, ela utiliza todas as observações no seu cálculo. Ou seja, tudo que você coletou, todos os valores que você coletou vão ser utilizados no cálculo da média. E nem todas as medidas de posição e tendência central fazem isso, vocês vão ver, tá? É bom guardar na cabeça também que coletar dados é uma coisa que costuma ser cara, costuma ter um preço isso, certo? Se você coletou 5.000 observações, então use as 5.000 observações. Isso seria um critério para se utilizar a média. Vamos utilizar todos os dados coletados, certo? Tudo bem até aqui? As vantagens. Mas ela também tem desvantagens, tá? Que ninguém fala para você. Tá? Então, aqui é a parte mais nova, né? Ela é muito influenciada por valores extremos. O que significa isso? Vamos imaginar aqui essa variável, número de acidentados por dia no período de carnaval em uma rodovia. Vamos imaginar que num ano você teve 2 acidentados por dia no carnaval, no período do carnaval. Depois, no outro ano, teve 4, no outro 4, no outro 3, no outro 2 e no outro você teve 40. Tá? Vamos imaginar que isso aqui é uma amostra que você tem. Tá? Aliás, aqui eu estou chamando de população, mas enfim, nesse período aqui, você teve essas medições. O que está acontecendo aqui? Se você fosse ordenar essas observações, você ia ter 2, 2, 3, 4, 4, 40. Elas não estão, vou voltar aqui para o slide anterior, os valores não estão em progressão aritmética, eles não estão crescendo de forma constante. Aparece um 40 aqui, isso aqui pode ter sido um ônibus, né, que se acidentou, que bateu e teve vários feridos, né? Se você tiver esse tipo de conjunto de dados aqui, ó, olha o que acontece quando você calcula a média. A média é muito influenciada por causa desse carinha aqui, ó, por causa de um elemento, certo? Eu sempre dou esse exemplo na turma, né? Se eu quisesse olhar a renda dos meus alunos, né, o rendimento mensal dos meus alunos de introdução à estatística, e eu vou usar a média para isso. Imagina que tem um aluno na sala, né, ou então entra o Bill Gates na nossa sala, e ele entra na conta, certo? Quando eu fosse calcular a minha média ia ficar realmente longe da realidade de vocês. Por quê? Porque tem um carinha aqui dentro que é muito discrepante dos demais. Então, quando você tem valores extremos, a média é muito influenciada, certo? Se você tirasse esse 40 aqui, a média ficaria abaixo de 4. Mas só porque tem esse 40, a média pulou para 9,1. Tudo bem? Então, isso é uma coisa que guardem para a vida toda. Durante a graduação, você vai ver isso muitas vezes. Tem que lembrar desse conceito. A média é influenciada por valores extremos. Tá? Outra coisa que a média também dá, que às vezes é um pouco esquisito para a gente. O valor da média
não necessariamente é um valor possível de ser observado, tá? Então, o que significa isso? Por exemplo, nesse aqui anterior. Não, deixa eu pensar nesse aqui, ó, que estava mais interessante. Nesse aqui, ó. Lembram quanto é que deu a média da variável erros por página? Vocês lembram? 0,66. 0,66. É possível você ter 0,66 erros numa página? Não. Não. Se você olhasse número de filhos por mulher no Brasil, certo? É uma coisa que a gente sabe, que o número de filhos por mulher só pode ser 0, 1, 2, 3. Mas quando você calcula o número médio de filhos por mulher, esse número, tá, acaba dando 2,1, acaba dando, sei lá, alguma coisa próxima de 2, mas que não é 2. O que seria um país que tem média de 1,8 filhos por mulher? Tá? Ou seja, esse número ele não representa necessariamente um valor possível da variável. E tem situações em que isso não é bom, tá? Principalmente se você quer fazer uma previsão. Vamos tá? Nesse caso aqui, ó. Você já viu alguém falar assim para você? Ah, na dúvida, chuta na média. Você já ouviu isso? Alguém falar, ah, tenta adivinhar alguma coisa. Na dúvida, chuta na média. As pessoas às vezes falam isso, né? Mas nesse exemplo aqui, se eu selecionasse uma página aleatoriamente desse livro para você e perguntasse para você, quantos erros tem essa página? Se você chutar na média, você nunca vai acertar, porque a média é 0,66. Então você nunca vai acertar, certo? Tem outras medidas, resumo, outras medidas de tendência central que fornecem valores que fazem parte do conjunto de dados. Então, dependendo do seu objetivo, não vale a pena você utilizar a média. Tá? Então, aqui é um exemplo disso. Tá? Outra coisa, apesar disso, é certo que a média nunca vai ser maior do que a sua maior observação e nem menor do que a sua menor observação. Certo? Então, é tipo aqui, né? Se os seus valores aqui estão indo de 2 a 40, a média tem que dar um número entre 2 e 40. Se você fizer alguma conta e der um número fora desse intervalo, você fez alguma coisa errada. Certo? Outra coisa, ela não pode ser calculada de forma exata para distribuições com limites indeterminados. Eu vou dar um exemplo disso aqui no quadro. Vamos para o quadro. Vamos imaginar que você está com dados agrupados, certo? Vamos imaginar que você tem uma variável x e você tem aqui as frequências. Tá? Vamos imaginar que você está estudando renda, tá legal? E os dados que chegaram para você estão nesse formato aqui, ó. A renda em salários mínimos, tá legal? Dos indivíduos pesquisados. A renda mensal. Aí tem lá, de 0 até 2 salários mínimos. Aí depois tem de 2 a 4. Aí depois tem de 4 a 6. E vamos imaginar que no final você botou assim, ó. 6 e deixa assim. De 6 em diante. Ou 6 ou mais. Certo? Você poderia escrever assim, né? Vou botar aqui mais de 6. Se você fizesse alguma coisa assim, tá? E colocasse as frequências aqui. Aqui você teve 300 pessoas que você observou. Aqui você teve 165. Aqui você obteve 32 e aqui você obteve 7. Como que você faz média aqui? Tá? Isso aqui é uma tabela, os dados estão agrupados, certo?
Mas vamos imaginar que você vai precisar agora do XI. Lembram daquele ponto que representa o ponto médio aqui? Quem vai ser o seu XI aqui? Na primeira vai ser 1, na segunda vai ser 3, na terceira vai ser 5, e aqui, ó, você não vai saber o que vai utilizar. Se os seus dados estiverem agrupados dessa forma aqui, ó, com um limite superior indeterminado, isso pode acontecer. Vocês já preencheram alguma pesquisa que perguntava isso para você? Do tipo, quanto você ganha? E dava as faixas, e a última faixa era mais de não sei quantos salários mínimos. Ou então, quantos anos de estudo você tem? E a última categoria era mais de 11 anos de estudo. Ou então, quantos livros você leu no último ano? E a última opção era mais de 10 livros, certo? Isso é muito comum de aparecer em pesquisas. Se você tiver algo desse tipo aqui, ó, você vai ter que escolher um valor arbitrário aqui, ó, para esse mais de 6. O que representa mais de 6? É 8? É 10? É 15? E você vai ter que colocar um valor aqui para representar. E dependendo do que você colocar aqui, vai mudar drasticamente o valor da sua média. Tá? Mas a rigor não tem uma fórmula ou uma regra padrão para lidar com essa situação aqui. Por outro lado, tem outras medidas que você consegue obter mesmo nessa situação aqui. Ó. Todo mundo entendeu isso? Vou acreditar que sim. Qualquer coisa me perguntem, me interrompam, tá? Entenderam aqui as desvantagens da média aritmética? Do que está aqui, o mais importante para a vida de vocês, para as outras disciplinas, é essa primeira aqui, tá? Ser muito influenciada por valores extremos. Tudo bem? Então, vou avançar. Propriedades. Tá? Aqui tem umas propriedades interessantes. A soma algébrica da diferença entre cada valor observado e a média aritmética é nula. Isto é, a soma dos desvios em torno da média é sempre zero. Não sei se alguém já falou isso para vocês, mas essa frase é conhecida, tá? A soma dos desvios em relação a zero. Vou fazer um quadro agora para vocês, tá? A segunda coisa que é importante saber. Se você pegar todas as suas observações e multiplicar por uma constante, por exemplo, a altura de todos vocês, tá? Se eu pegar a altura de todos vocês e multiplicar por 2, quanto vai dar a média resultante disso? Se eu calcular a média dessa altura multiplicada por 2 que vocês têm. Isso vai dar exatamente a média original multiplicada por 2. Certo? E isso vale tanto para a multiplicação por 2 quanto pela multiplicação por meio. Ou seja, tanto multiplicar quanto dividir, que dá no mesmo, você vai ter essa propriedade. Multiplicou por K, a média fica multiplicada por K. E outra coisa, se você tiver a média, se você tiver as suas observações somadas uma constante, então, eu pego a altura de vocês e somo 10 centímetros para cada pessoa. Quanto vai dar a média resultante? A média original mais 10 centímetros. Ou seja, somar uma constante, seja ela positiva ou negativa, vai fazer com que a média resultante fique somada dessa constante. Ok? E aqui eu acho que eu não dei exemplo, né? O que significa a soma dos desvios em torno da média igual a zero? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que cada um de vocês aqui na sala, tá? Tem uma altura, você sabe a sua altura, e eu calculo a média de altura da turma. Vamos imaginar que a média de altura da turma foi 1,70 m, certo? Eu vou fazer isso em centímetros. A média foi 170. Se eu pegar a primeira observação, vou botar no quadro aqui para vocês enxergarem melhor. Espera aí. Cadê o quadro? Deixa eu explicar aqui melhor. Vamos imaginar que eu pegasse cada observação, tá? Então, aqui estão vocês. O X,
Aí tá, o primeiro aluno da turma tem 1 metro, o primeiro cara da chamada tem 1,75 m. O segundo tem 1,50 m. O terceiro tem 1,50 m. Ok? Vamos imaginar que eu tenho essa minha tabelinha aqui para todos os alunos da nossa turma. E isso aqui termina com 1,70 m, o último. Imaginaram isso? Vamos imaginar que a gente calculou a média. A gente calculou a média da altura de vocês e deu 1,70 m. Ok? O que eu estou dizendo? Se eu fizer cada altura de vocês menos a média, quanto que vai dar aqui o primeiro? 175 menos a média. Isso aqui vai dar 5. Certo? A segunda, 150 menos a média. Vai ficar menos 20. Tá entendendo? Depois, 160 menos a média. Menos 10. E assim por diante. Até chegar na última pessoa da turma, que vai ser 170 menos 170, que é 0. Vamos imaginar que você tem isso aqui. Certo? O que eu estou dizendo é que se você somar esse negócio, se você fizer a soma dessa coluna aqui, ó, x menos a média, ou seja, a diferença entre a observação e a sua média, se você fizer essa soma aqui, essa soma sempre vai dar 0. Entenderam? O que está aqui? Isso sempre vai acontecer. Tá claro, pessoal? Eu vou demonstrar isso. Mas eu quero entender que vocês me digam se está claro. Então, tá bom. Tá bom não, né? Ninguém respondeu. Tem 5 minutos que vocês me responderam a última coisa. Então, eu vou fazer a demonstração disso. Agora sim, apareceram aqui alguns sims. Como que a gente mostra isso, tá? Vou colocar aqui. Diz o seguinte lá, aquela propriedade, tá? A primeira que está lá. Ela diz o seguinte. A soma, certo? Somatório dos desvios, vamos ver como é que está escrito lá. A soma dos desvios em torno da média, ou seja, a diferença entre cada valor observado e a média aritmética. Então, o que significa isso? Cada valor observado menos a média aritmética. Se eu fizer esse somatório aqui, para ir variando de 1 até n, isso vai dar 0. Vamos ver se isso é verdade, né? Somatório da soma é a soma dos somatórios. Somatório da diferença é a diferença dos somatórios. Então, isso é a mesma coisa que somatório de xi, para ir variando de 1 a n, menos o somatório para ir variando de 1 a n de mi. Tudo bem até aqui? Na aula passada a gente falou dessa propriedade. Somatório da diferença é a diferença dos somatórios. Tudo bem? Agora vamos lá. Essa primeira aqui, ó, tá? Somatório de xi. Vocês sabem que mi é igual a somatório de xi para ir indo de 1 até n dividido por n, certo? Isso aqui vocês sabem. Então, vocês concordam que somatório de xi é a mesma coisa que mi vezes n? Todo mundo está acompanhando aqui? Somatório de xi pode ser visto como mi vezes n. Então, eu vou colocar aqui o primeiro. Aqui é mi vezes n. Tudo bem? Menos. Agora aqui. Quanto que dá esse somatório aqui, ó? Pelo que a gente viu na aula passada. Somatório de mi
para i variando de 1 até n. Quanto dá isso? Oi? Não consegui ouvir? Alguém falou no microfone, mas ficou muito baixo. Quer tentar? Lembram quando você soma uma constante n vezes, o que que acontece? Notem que esse mi aqui não tem índice i, certo? Então, se você está somando ele n vezes, ele vai ficar mi mais mi mais mi mais mi n vezes. Então, isso vai dar mi vezes n, certo? Então, isso aqui vai dar mi vezes n. E aí você vai ficar com mi vezes n menos mi vezes n, isso dá 0. Ok? Então, está provado aqui que é verdade isso. Somatório de xi menos mi sempre dá 0. Somatório dos desvios em relação à média é sempre nulo. Ok, essa primeira? Ok. Obrigado pelo feedback. Valeu. Tá bom, Maria, não se preocupa. Então, vamos lá. 2. 2 está dizendo, multiplicar os valores de uma variável por uma constante faz com que a média resultante fique multiplicada por essa constante. Vamos ver aqui, né? Se você fizer o seguinte, se você tem uma variável com média mi, né? Se você fizer, você vai ter o seguinte, vamos imaginar que você tem x, tá? É uma variável com média mi, certo? E aí você cria uma nova variável que é k vezes x, ok? Onde k é uma constante, pertence aos reais. Entenderam isso? Então, se o x fosse a altura de vocês, seria uma nova variável que seria a altura vezes uma constante, vezes 2, por exemplo, certo? Ou esse k pode ser vezes meio. Então, é como se eu pegasse a altura de todo mundo aqui e dividisse por 2. A pergunta agora é, quem é a média de y? Tá? Quem é a média de y? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou chamar mi de y aqui embaixo, tá? Botando essa letrinha embaixo para diferenciar desse mi aqui, tá? Mi é a média de x. Mi y embaixo é a média dessa variável aqui. Ó. Então, vamos lá. Mi de y vai ser, pela definição, o somatório de yi para i variando de 1 até n, dividido por n. Ok? Até aqui, tudo bem. Aí vem a pergunta. Quem é cada yi? Cada yi é a mesma coisa que k vezes xi. Ok? Então, isso aqui é a mesma coisa que somatório para i variando de 1 até n de k vezes xi. Tudo isso dividido por n. Ok? Eu usei essa igualdade aqui. Ó. Eu utilizei essa igualdade aqui. Ó. Eu sei que cada y é um k, é o x vezes o k. Ok? Então, agora falta pouco aqui para terminar. Somatório de k vezes xi. Esse k aqui depende de i? Ele tem i na expressão dele? Não tem, né? Ele está fixo. Qualquer constante dentro de um somatório pode sair do somatório. Então, isso aqui é a mesma coisa que k somatório de xi, i variando de 1 até n, sobre n. Só que quem é
esse cara aqui. Quem é esse cara aqui? É o Mi, é a média de x, certo? Então, a gente acabou de chegar aqui no final em K vezes Mi. Ou seja, vindo aqui para o começo, né? Se você tem uma variável x com média Mi, uma variável y, que é a variável x vezes uma constante, essa variável y vai ter média K vezes a média de x. Tudo bem? Até aqui? Tudo bem, pessoal? Então, tá bom. E a última, que está aqui. Somar uma constante a todos os valores de uma variável faz com que a média resultante fique acrescida dessa constante. Então, vamos fazer a terceira demonstração desse tema aqui. Então, aqui está o 2. Vamos fazer agora o 3. Certo? De novo, x é... Espera aí, só um pouquinho como eu escrevi ali em cima. Só escrevi variável, né? Então, aqui. X é uma variável com média Mi. E aí você cria uma nova variável que é x mais uma constante. Essa constante pode ser qualquer coisa, positiva ou negativa, pertencente aos reais. A pergunta é, quem é Mi de y? Certo? Então, vamos fazer exatamente igual como a gente fez ali em cima e vamos chegar na resposta que está lá naquela propriedade. A média de y, por definição, é somatório de yi para i variando de 1 até n sobre n. E isso é igual ao quê? Somatório para i variando de 1 até n. Vamos lá. Cada yi nada mais é do que um xi mais uma constante. Então, isso aqui pode ser visto como xi mais uma constante. Tudo isso dividido por n. Ok? Então, vamos continuar aqui. Aqui no numerador, somatório da soma é a soma dos somatórios. Então, aqui em cima vai ficar somatório de xi para i variando de 1 até n, mais somatório de k para i variando de 1 até n, tudo isso sobre n. Tudo bem até aqui? Vamos acreditar que sim. Vocês estão tão calados hoje. Continuando a nossa conta. Agora, aqui, a gente já usou no exemplo anterior. Somatório de xi. Isso é a mesma coisa, somatório de xi, que n vezes mi. A gente usou isso aqui em cima, né? Onde foi que eu usei? Tem aqui, né? Eu usei aqui, ó. Vem dessa relação aqui, né? O somatório de xi sempre pode ser visto como mi vezes n, ok? Então, vamos descer aqui. Esse primeiro, então, é n-mi. Aqui, se você somar o k n vezes, você vai ficar com nk. Certo? E tudo isso dividido por n. Lembrando aqui que esse mi, ó, não é mi de y.
é a média de x, certo? Somatório de xi sobre n é mi. Então, nmi é somatório de xi. Então, ficamos com nmi mais nk sobre n. Dá para dividir tudo por n. Se você dividir tudo isso daqui por n, né, você cortaria esse cara e esse cara. Espera aí que ficou com esse último aqui. E esse cara aqui, tá? Então, isso aqui ficaria mais k. Ok? Então, a gente acabou de provar o quê? Que a média, né, vamos voltar aqui, ó. A média de y, ou seja, a média dessa variável aqui, vai dar a média de x mais uma constante. Foi o que a gente chegou lá no final. Certo? Se essa constante for negativa, é como se você dissesse: subtrair uma constante em cada observação faz com que a média resultante seja a média anterior menos essa constante. É isso que está escrito aqui. Certo? Então, essa daqui é a demonstração das propriedades que estão aqui no quadro. Tá? Guardem isso na cabeça, porque isso vai ser útil para vocês. Tá? E vai ter exemplos disso. Aliás, eu já vou avisar que antes da próxima aula, ou seja, ou hoje ou amanhã, eu vou lançar a primeira lista de exercícios. Eu vou colocar lá no Moodle e vou colocar no repositório Aulas Ence também. Ok? A primeira lista. Vamos voltar para os slides. Ok. Dúvidas em relação ao que a gente viu aqui? Não. Não? Que bom. Vou assumir que você é uma amostra representativa da turma, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar de mais uma medida. Tá? Vocês já ouviram falar da moda? Aprenderam moda no ensino médio ou em algum lugar? Vocês aprenderam? Não a moda, né, em relação a roupa. Oi? No ensino médio, sim. Tá. Então, assim, o que era a moda, né? A moda é simplesmente um valor que ocorre com maior frequência. Tá? Aqui tem uma notação. A gente vai chamar aqui, ó, de Mi-O. Tá? Então, se eu colocar um Mi com um O embaixo, eu vou estar falando de moda da população. Se eu colocar MO, eu vou chamar de moda da amostra. Ou eu vou escrever mod X, a moda da variável X. Isso aqui, tá, é uma notação usual de livros, mas ela pode variar. Ok? Aquele Mi e X barra para média é universal. Ninguém usa outra letra. Nunca ninguém vai chamar a média de outra coisa. Tá? Não vou dizer nunca, mas é a letra grega padrão. E para a média amostral também, a gente sempre coloca X barra. Agora aqui já tem variações, tá? Essa é a notação que eu vou usar. E a moda é simplesmente isso, né? O valor que ocorre com maior frequência. Então, alguns comentários sobre a moda. Primeira coisa, a moda pode não existir, tá? Vamos imaginar o seguinte, imagina que você tem 5.000 observações, todas com valores diferentes. Nenhuma se repete, ok? Nesse caso, você teria duas opções. Você poderia dizer que todo mundo é moda, ou você pode dizer que a moda não existe. Em geral, a gente fala que a moda não existe, quando todas as observações são diferentes. Ok? Em geral, mas isso pode ter variações em alguns autores. Tá legal? E agora o seguinte, quando ela existe, ela não precisa ser única. Pode ter mais de uma moda. Se você encontrar um conjunto de dados que tem apenas uma moda, a gente vai chamar essa nossa distribuição de uma distribuição unimodal, ou um conjunto de dados unimodal, certo? Se você tiver duas modas, bimodal. Se você tiver 3 modas, ninguém fala trimodal, tá legal? Nem no Rio Grande do Sul, onde todo mundo fala tri,
Nem lá a gente fala trimodal, tá? A gente fala o quê? Multimodal. Passou de 2, a gente fala multimodal. Uma coisa interessante, né? Ao contrário da média, a moda pode ser utilizada para variáveis qualitativas. Então, por exemplo, se eu anotasse, de novo, vou fazer um exemplo com vocês, né? Se eu anotasse aqui a religião de cada um de vocês, tá? Eu desse algumas opções para vocês no questionário e vocês me respondessem qual é a religião de vocês. Eu posso calcular a média resultante disso? Não. Não, né? Mesmo que eu fizesse assim, ó, católico 1, espírita recebe 2, evangélico 3, e colocasse várias religiões, cada uma com um número diferente. Eu não poderia fazer a média desses números, porque eles são apenas rótulos, são apenas atributos, certo? Mas eu poderia calcular a moda. Eu poderia falar, a moda, né, ou a religião modal aqui nessa sala é a religião católica, eu poderia falar, certo? Se eu tivesse mais pessoas da religião católica. Então, moda, ela costuma ser mais utilizada para variáveis qualitativas, tá? Mas vocês vão aprender depois, mais para frente, que existe moda de variável contínua, sim, tá? E a gente vai comentar isso daqui a pouquinho, agora, nos próximos slides, tá? Só porque eu digo assim, quando você tem um conjunto de dados e alguém te dá uma lista deles, tá? Você não poderia, na verdade, calcular por uma variável qualitativa, tá? E para uma variável quantitativa contínua, mesmo que você tenha variações, por exemplo, assim, tempo. Vamos imaginar que você medisse, cronometrasse os tempos dos corredores nos 100 metros rasos, tá? O que vocês acham? Numa prova dos 100 metros rasos, vocês acham que dos 8 corredores que estão lá correndo, é provável de acontecer de 2 deles terem o mesmo valor final do tempo nos 100 metros rasos, na segunda casa decimal? Não é muito comum, vocês concordam? Pouco provável. Pouco provável, tá? Então, se você olhasse esses 8 valores, você diria assim para mim, olha, acho que a moda não existe, não dá para calcular. Mas vocês vão ver que se você agrupar, tá? Dá para você ter uma noção do que seria a moda, tá? Vou falar disso daqui para frente. Aqui tem um exemplinho, tá? Bem simples, seja a amostra de uma variável x dada por. Aí estão aqui os valores ordenadinhos aqui, tá? Quem são as modas nesse caso, né? Você vai olhar, tem o 1 3 vezes, tem o 2 2 vezes, o 3 uma, o 4 uma, 7 uma e tem o 9 3 vezes. Ou seja, os valores 1 e 9 são os mais frequentes. Então, eu tenho 2 modas, 1 e 9. É uma distribuição bimodal. Ok? Até aqui, nenhum mistério. Quando é que você vai errar isso aqui? Se você contar errado. Então, muito cuidado. Tá legal? Quando for fazer isso. Se for uma quantidade muito grande de observações, é o computador que vai contar para vocês. Mas se você tiver numa questão, né, com poucas observações assim, e for fazendo olho, cuidado, às vezes a gente erra isso, tá? Agora aqui, ó, o que acontece, tá? Quando você tem dados agrupados, você tem essa situação aqui, ó, tá? Aí é muito polêmico, tá? Cada livro vai dizer uma coisa, existem algumas formas mais usuais do que outras, tá? Mas, assim, não existe certo e errado. Como não existe certo e errado, e eu estou focando aqui com vocês agora, assim, na ideia básica das coisas, a gente vai definir da maneira mais simples que a moda costuma ser definida quando você tem uma tabela de frequências. E como que a gente faz isso? Se você tiver uma tabela de frequências, ela vai precisar estar com a mesma amplitude, ou seja, essa tabela aqui, ó, quem é a amplitude de classe? 10, está indo de 50 a 60, 60 a 70, de 70 a 80, 80 a 90 e 90 a 100. A amplitude é 10 em cada classe. Então, eu posso compará-las de forma justa. Você vai olhar as frequências
e vai procurar a classe modal. O que é a classe modal? É a classe mais frequente. Quem é a classe modal aqui? A classe modal, nesse exemplo, é a primeira classe, de 50 a 60. Por que ela é a classe modal? Porque ela é a classe que acontece com maior frequência. Acontece 11 vezes das 30 que eu tenho aqui, certo? Das 30 observações, 11 caíram nela. Então, ela é a minha classe modal, certo? É a classe com maior frequência. E quem vai ser a minha moda? O método mais simples que tem é simplesmente pegar o ponto médio dessa classe. Se a classe vai de 50 a 60, você vai pegar os 55. Tá? Então, aqui, eu vou deixar claro para vocês. Tá? Se você for fazer uma prova de um concurso público por aí, e alguém pedir para você a moda para dados agrupados, vai depender do livro que estava lá na bibliografia desse concurso. Tá? Por quê? Porque os critérios vão variar. Tá? Existem outras fórmulas, eu posso até apresentar como curiosidade para vocês, mas eu não vou focar nisso aqui. Para mim, se você colocar 55 ou usar uma daquelas fórmulas mais complexas, ambas são estimativas. Você não tem como provar que uma é melhor do que a outra, porque vai depender do seu conjunto de dados. Tá? Então, para mim, é suficiente que você coloque o ponto médio da classe como sendo a moda. Tá legal? É uma estimativa da moda. Tudo bem aqui? Todo mundo entendeu? Então, o pré-requisito aqui é, olha se as suas classes têm o mesmo tamanho, tá? E pegue o ponto médio da classe modal. Classe modal é a classe que tem maior frequência. Ok? É isso que a gente vai fazer. Bom, eu quero apresentar ainda a mediana para a gente depois fazer um fechamento aqui de média, moda e mediana. Tá? Mediana é outra medida que costuma ser apresentada no ensino médio. Deixa eu só confirmar aqui. Alguém nunca ouviu falar de mediana? Às vezes acontece. Se você não teve a parte de estatística do ensino médio, isso acontece. Alguém nunca ouviu falar de mediana? Tem alguém? Todo mundo sabe o que é mediana? Já ouviram falar de mediana? Tudo não. De falar, eu ouvi, mas eu não lembro mais o que é. Tá bom. Vamos lá. A mediana, tá? É uma medida que tem uma interpretação bem clara, tá? E bem fácil de ser explicada. Só que, infelizmente, o senso comum das pessoas que desconhecem as medidas de tendência central é achar que a mediana é a média, tá? Então, assim, é como se a pessoa calculasse a média das coisas, mas interpretasse a média como se ela fosse a mediana. É o senso comum das pessoas, que está errado, tá? Eu já disse para vocês que a melhor interpretação da média é o centro de gravidade, né? Então, se a gente estivesse aqui no quadro, naqueles nossos gráficos, né? De novo, aquela ideia, lembra da aula passada, né? Onde você colocaria o dedo para equilibrar essas figuras? Seriam exatamente as médias, tá? Agora, o que é a mediana? Mediana é um valor que divide a sua distribuição em duas partes iguais. Em que sentido? Uma primeira parte onde você tem 50% das menores observações e a outra parte 50% das observações mais altas, certo? Então, por exemplo, se você olhasse esse conjunto aqui, se você olhasse esse histograma aqui, ó, se você quisesse dividir ele no meio, de forma que ficasse 50% das observações desse valor e 50% acima desse valor. Vocês concordam comigo que você acabaria fatiando exatamente onde está a média? Seria o seu corte aqui? Para dividir bem no meio, 50% à esquerda e 50% à direita. Você vai fazer um corte bem no meio, certo? Esse corte que você estaria fazendo é exatamente o ponto da mediana.
que nesse caso aqui ele bate com a média. Tá? Mas, antes de eu fazer outras comparações, olhem só para esse caso aqui. Ó. Onde está o centro de gravidade dessa distribuição? Ele não está aqui. Se você colocar o dedo para equilibrar aqui, essa figura vai cair para a direita, certo? Você tem que colocar o dedo mais para a direita. Lembrem que a média ela é influenciada por valores extremos. Então, a média aqui, ela deve estar mais ou menos aqui assim. A média. Tá? Porque ela é influenciada por valores extremos. Agora, a mediana, tá? Você tem que pensar assim, a área, né? Olha para a área. A frequência relativa, né? Essa primeira barra aqui, ó, a área dela é a frequência relativa dessa classe. Essa segunda barra aqui é a frequência relativa da segunda classe. Talvez, olhando para essa figura aqui, vocês concordam comigo que essas duas primeiras barras têm uma área maior somada do que as outras três juntas? Vocês concordam comigo? Que essas duas primeiras aqui têm mais de 50% da área dessa figura? Todo mundo concorda? Concordo. Então, se você fosse dividir essa figura aqui em duas partes, com a primeira parte tendo 50% da área e a outra parte tendo 50% da área, o seu corte provavelmente ia cortar essa segunda barra aqui, ó, em duas. Não necessariamente no meio, mas provavelmente o seu corte estaria um pouco abaixo da média. Seu corte estaria por aqui assim, ó, certo? Então, nem sempre a média e a mediana vão ser iguais. Tá legal? Isso não vai acontecer sempre. Somente em alguns casos. E a mediana é que faz essa divisão. E o senso comum das pessoas é de que a média faz essa divisão. E isso não é verdade. Tá? Então, a mediana, tá, é o valor que ocupa a posição central, é a posição central, tá, de uma série de observações quando essas se encontram ordenadas em forma crescente. Tá? Que acontece? Pode ser, quando você tem um conjunto de dados, que quando você procurar a observação central, você não vai ter uma observação central. Vou dar um exemplo disso, já assim que eu falar aqui da notação. Você vai ter que calcular uma média aritmética para poder encontrar a mediana. Tá? Já vou mostrar quando que isso acontece. Notação. Eu vou utilizar aqui MID. Tá? Então, a gente tem Mi para média, Mi0, não, MiO para moda e MiD para mediana da população. Eu vou chamar de MD, a mediana, ou escrever MED-X, a mediana da variável X. Tá? Essa é a notação que eu vou usar. Deixa só eu, antes de botar o exemplo, eu vou colocar uma notação nova para vocês aqui. Existe, tá, uma notação que é a seguinte. Vamos colocar aqui. Eu vou de novo falar daquele exemplo das alturas, tá? Vamos imaginar que eu coletasse as alturas de vocês. E aí eu seleciono aquela primeira pessoa da sala e eu chamo ele aqui de X1, tá? O primeiro elemento aqui da nossa sala tem um valor de altura 1,80 m. Eu mudei, tá? 1,80 m. Aí eu pego a segunda pessoa da lista de chamada e essa pessoa tem 1,75 m. Aí eu pego a terceira pessoa da lista de chamada, ela tem 1,50 m. E eu faço isso até, são 68 agora que eu estou vendo na lista de presença. E esse cara aqui, vamos imaginar inclusive que esse cara aqui, ó, é o mais baixo de todos, tá? Esse aqui tem 1,48 m. Certo? Vamos imaginar que esses são os meus dados. Então, o que representa X1? É a minha primeira observação. Tá? Existe uma notação em estatística que é para estatísticas de ordem. Tá? Que ela é dada pelo seguinte. Você chama de X1 entre parênteses. Tá? Depois X2 entre parênteses. X3 entre parênteses. Até X
o último, né, que seria aqui o xn, ou o x68, entre parênteses. E esses valores representam as observações ordenadas. Então, quem é o meu x1 entre parênteses? É o mínimo, a menor observação de todas. Quem é o meu x1? Para o meu conjunto de dados originais, vai ser o meu 148. Ok? Quem vai ser o meu x2 em termos de estatísticas de ordem? Vai ser a minha segunda menor observação. Vamos imaginar que o x3 fosse a segunda menor observação, a segunda pessoa mais baixa dessa turma. Então, aqui seria o 150. Certo? Você faz isso até você chegar no x68. Se você imaginar que na sala tem uma pessoa de 1,95 m, e ele é o mais alto de todos, então ele vai ser aqui o x68. Na prática, esse vetor de observações aqui e esse vetor de observações aqui, esse conjunto de dados, ele é idêntico, só muda a ordem. Todo mundo entendeu isso aqui? Então, se eu escrever quem é o x1, é a sua primeira observação. Se eu escrever x1 entre parênteses, é a sua menor observação. Todo mundo entendeu isso aqui? Essa anotação vai ser útil mais para frente. Tá? Tudo bem? Vamos assumir que sim, gente. Vocês estão muito calados. Vamos voltar lá para os slides. Vamos pegar aqui um exemplinho da nossa mediana, tá? Seja a amostra de uma variável x dada por, aqui, ó, 3, 4, 7, 8 e 8. Tá vendo que ela está ordenada? Quem é que está ocupando o valor central aqui? Quem é a observação central? Está bem no meio aqui. Quem é? 7. É o 7, né? Nesse caso, eu tenho um número de observações ímpar. Vocês estão vendo aqui? 3, 4, 7, 8 e 8 são 5 observações. Sempre que você tiver um número de observações ímpar, você vai ter uma observação central, certo? Que divide o grupo em metade para baixo, metade para cima. Aproximadamente metade para baixo, metade para cima, tá? Não é bem verdade. Se você olhar para cá, ó, abaixo do 7, eu tenho quantas observações? 2. Acima do 7, eu tenho quantas observações? 2. Mas 2 não é a metade de 5. Tá entendendo? Então, nem sempre é verdade você falar que a mediana é 2 grupos de 50%. Não é verdade. Ela divide em 2 grupos de aproximadamente 50%. O que importa é que são 2 grupos iguais. Tá legal? Agora aqui, ó, quando você tem uma amostra dada por 3, 4, 8 e 8, nesse caso aqui, o número de observações é par. Quem é a observação central aqui? Vocês estão vendo que não tem uma observação central, certo? O 4 não está no centro, o 8 não está no centro. O centro é alguma coisa entre o 4 e o 8. Então, o que a gente costuma fazer para calcular a mediana quando você tem um número de observações par? Você vai pegar as 2 observações centrais, que são o 4 e o 8, e calcular a média deles. 4 mais 8 sobre 2 deu 6. Então, a mediana aqui seria 6. Nesse caso aqui, ó, eu tenho exatamente 50% abaixo da mediana e 50% acima da mediana, porque eu tenho 4 observações. Então, eu tenho 2 abaixo da mediana e 2 acima, exatamente 50 e 50. Ok? Esse é o caso mais simples. E aqui está o que eu acabei de colocar no quadro. Tá? Quando a gente utiliza o que eu chamei aqui de estatísticas de ordem, tá? Você vai pegar o seu conjunto de dados e reordená-los daquele formato que eu falei ali no quadro, tá? E você consegue escrever a fórmula da mediana em termos de estatística de ordem, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, olha como é que ficou essa expressão aqui, ó. Vamos fazer a conta do anterior aqui, utilizando essa formulazinha que está aqui, tá? Essa é uma fórmula que serve para isso. Primeiro caso,
Número de observações é par ou é ímpar? Ímpar. Então, N é ímpar? Sim, estamos no primeiro caso aqui. Ó. Então, quem vai ser a mediana? Vai ser o meu x, N mais 1 sobre 2 entre parênteses. Quanto que dá N mais 1 sobre 2 nesse primeiro caso aqui? Ó? Quanto que dá N mais 1 sobre 2 nesse caso? Vamos para o quadro. Né? Vamos para o quadro. O primeiro exemplo, eu tenho N que é quanto? Quantas observações eu tenho nesse primeiro exemplo aqui? 5, tudo bem? Tenho 5 observações. Eu preciso encontrar o meu x n mais 1 sobre 2. Então, isso aqui vai dar 5 mais 1, 6, sobre 2, 3. Então, vai dar x3. O que representa x3 entre parênteses? x3 entre parênteses é a terceira menor observação. Então, vamos lá para o quadro. Quem é a terceira menor observação? 7. Ok? Então, deu 7. Fiz isso usando a fórmula. Tá? Agora, vamos para o segundo caso. N é igual a 4. Então, vamos olhar aqui a fórmula. Eu tenho que fazer essa conta aqui, ó. X n sobre 2 mais x n sobre 2 mais 1 sobre 2. Então, eu preciso fazer x n sobre 2 mais x n sobre 2 mais 1. E eu preciso dividir isso por 2. Então, isso aqui vai ficar. Como n é 4, vai ficar o meu x2 mais, aqui, né? 4 sobre 2, 2 mais 1, 3. Vai ficar o x3 sobre 2. Ou seja, segunda menor observação mais terceira menor observação sobre 2. Então, vamos lá. Segunda menor observação, 4. Terceira menor observação, 8. Então, vai ficar 4 mais 8 sobre 2, que dá 6. Todo mundo entendeu aqui? Deu exatamente 6. E eu fiz isso usando essa fórmula aqui. Tá? Então, assim, já também adiantando para vocês, vocês podem usar formulários, tá? Para calcular a mediana, para calcular algumas medidas, e essa daqui é a fórmula geral da mediana para um conjunto de dados. Só precisa saber se ele é par ou se ele é ímpar. Ok? Tudo bem? Dúvidas até aqui? Todo mundo entendeu essa notação aqui? Entre parênteses. Esse xn aqui, ó, é a maior observação de todas. É a enésima menor. Né? Tudo bem, pessoal? Sim, professor. Então, tá bom. Vamos ver onde nós estamos. Algumas observações, tá? Quando você trabalha com dados agrupados, o cálculo da mediana, tá? Ele costuma ser feito de uma forma que, vamos dizer assim, é mais geral para todo mundo. É uma forma que a maioria dos autores concorda, tá? Nesse caso aqui, é o oposto da moda. No caso da moda, eu falei para vocês que, em geral, basta pegar o ponto médio da classe modal. Mas outros autores têm outras fórmulas. Aqui é o contrário. Aqui, todo mundo tem a mesma fórmula, mas alguém pode sugerir para você pegar simplesmente o ponto médio da classe mediana, como uma aproximação da mediana, tá? Não é usual, isso não é usual, mas eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou mostrar aqui, ó, naquele exemplo desse aqui, ó.
como que você encontraria a mediana pelo critério mais simples que tem, que não é o que vocês vão usar nessa disciplina, tá? Então, vamos lá. Se eu quero calcular a mediana, eu tenho que encontrar quem é a classe mediana. Vamos ler lá de novo a definição aqui. A mais simples é considerar o ponto médio da classe mediana. Vamos ver o que é o ponto médio da classe mediana. Vamos pensar aqui, ó. Você tem 11 observações, tá? 11 peças que têm dureza até 60. Você tem 5 peças que têm a dureza entre 60 e 70. 8 entre 70 e 80, assim até as 30. Perguntar para vocês, onde deveria estar o centro dessa distribuição? Quais seriam as observações centrais? Seriam quais? É par ou ímpar? Vamos pensar aqui, é par ou é ímpar? A gente tem 30, né? 30 peças, então é par. As minhas observações centrais são exatamente a 15ª e a 16ª. Todo mundo concorda? Em termos de estatística de ordem. A 15ª menor dureza e a 16ª menor dureza. Agora, deem uma olhada. Onde estão esses valores? Em qual dessas classes está a 15ª menor dureza? Onde está a classe? Na segunda. Na segunda, certo? E onde está a 16ª menor dureza? Na segunda. Na segunda também. Todo mundo concorda? Que aqui, ó, 11 mais 5, né? As 16 menores durezas estão abaixo de 70. Todo mundo entendeu? Se essas duas, tanto a 15ª quanto a 16ª, estão abaixo de 70, é porque eu tenho mais de 50% das observações até 70. Olhem a frequência relativa. Se você somar essas duas aqui, ó, né, você vai ter mais de 50%, certo? Então, você poderia pensar assim, onde estão essas duas? Estão exatamente na segunda classe. Então, a classe mediana é a segunda classe. E você está no ponto médio dela, 65. Ou seja, o ponto médio dessa classe aqui. Só que isso não é inteligente, tá? Isso não é esperto. E, diferentemente da moda, você consegue uma melhor estimativa. E vai depender da intuição que eu vou dar agora aqui para vocês. Pensem comigo. Vocês acham que a mediana está mais perto dos 60 ou dos 70? O que vocês acham? A mediana das durezas está mais perto dos 60 ou dos 70? Se mais alguém escreveu alguma coisa. Alguém chutou 65. Mas, desculpa. Você não sabe se está no meio, certo? Qual é a grande questão aqui? Você sabe que até os 60 tem 11 peças. E agora você tem 5 aqui dentro. As que você está interessado são exatamente a 15ª e a 16ª, que são as duas maiores dessas 5 aqui, ó. Então, se você distribuísse essas 5 de uma forma mais ou menos uniforme aqui, entre 60 e 70, é mais provável que as duas menores estejam mais próximas dos 60 e as duas maiores estejam mais próximas dos 70. Certo? Então, a mediana, que são exatamente as duas maiores aqui, a 15ª e a 16ª, devem estar mais próximas dos 70. Então, não tem por que eu chutar no 65. Eu tenho que encontrar uma maneira de chutar um valor mais próximo de 70. Tá? E a gente faz isso fazendo uma interpolação. Na prática, você tenta pensar, peraí, se eu tenho 5 aqui, onde estaria a mediana? Certo? E a gente tem essa fórmula que ela é dada por essa expressão aqui.
tá? Essa expressão aqui é como se você fizesse proporcional. Eu vou tentar explicar o que é cada um dos termos dessa fórmula, tá? E ela vai servir para muita coisa nessa disciplina e ela tem uma interpretação baseada em histograma, tá? Eu vou tentar mostrar isso aqui num histograma para vocês, naquele exemplo da dureza das 30 peças, tá? Então, eu vou para o quadro aqui. Deixa eu fazer um desenho rápido aqui. Vamos lá. Vamos imaginar que eu tenha as minhas durezas. Eu vou colocar aqui os intervalos. 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Então, aqui é 60, 70, 80, 90 e 100. E aqui é 50. Tá? Então, estão lá as minhas durezas. Vamos voltar aqui. Olha, até de 50 a 100. E vamos imaginar o seguinte. A primeira classe, tá? Ela tem 0,367. Você tem 0,367, que é o percentual de observações nessa classe. Então, ela é a maior de todas, né? Eu vou colocar uma barrinha aqui mais alta. Deixa eu só ver qual é a outra lá. Depois você tem uma 0,267. Aqui tem 1, 2, 3. Então, aqui vai ser 2. Não, desculpa. Ela vai ser aqui. Tá. Vai ser 1, 2, 3. 1. 2. Depois é 1 de novo. E a última é bem menor. Vou botar, essa última está fora de escala, tá? Mas o nosso histograma é mais ou menos assim. E você sabe que essa primeira classe aqui tem aproximadamente 36,7% das observações. A segunda classe tem 16,7%. Certo? Então, vamos pensar o seguinte. Você gostaria de encontrar o valor que abaixo dele dá exatamente 50%. Certo? Mas vamos pensar aqui. Até o valor 70. Até o valor 70, você tem quantos por cento das observações? Você tem que fazer, né? O 3,7, né? Mais 16,7, né? 36 mais 16 dá 46, 52. Mais 1,4, 53,4. É isso? Isso. Se eu fiz certo aqui. Então, eu estou dizendo que nesse intervalo aqui, ó, eu tenho 53,4% das observações. Certo? Então, a pergunta é a seguinte. Se você sabe que tem 53,4% até aqui, até esse ponto aqui, você quer descobrir onde estaria os 50%. Você sabe que até aqui, até os 60 tem 36. Então, desses 16,7% que estão nessa barra aqui, ó, eu preciso saber quanto que é dele, onde está os 50%, certo? Seria 36,7 mais quantos por cento para chegar até os 50, né? Quanto que falta aqui de 36,7? Quanto falta para 50%? Seria 13,3, certo? Então, estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Então, eu estou querendo saber o seguinte. Existe algum ponto aqui, tá?
que acumula até ele exatamente 50%. Eu vou colocar aqui em azul para ficar mais fácil. Eita, peraí só um pouquinho. Aqui. Vou colocar ele em azul. Vamos colocar aqui em azul. Vamos imaginar que nesse intervalinho aqui, ó, eu tenha 50%. Eu quero descobrir quem é esse ponto aqui. Esse aqui é meu objetivo. Quem é o ponto que acumula 50%? Se eu sei que até aqui tem 36, eu sei que até aqui tem 53,4, então quem é esse pedacinho aqui, ó? Certo? Então, quando eu olho para essa minha segunda barra aqui, eu vou dar um zoom nela para vocês enxergarem o que eu estou falando. Aquela minha segunda barra é como se fosse isso aqui, ó. Essa minha segunda barra. Até aqui, os 60, eu vou botar aqui 60, eu vou botar aqui 70 e vou colocar aqui um ponto X. Certo? Então, até os 60, a gente tem 36,7%. Até o X, eu tenho 50%. E até os 70, eu tenho 53,4%. Certo? Eu só preciso descobrir o tamanho desse X aqui, ou seja, eu preciso descobrir quanto que vale este segmento aqui, ó, esse tamanho aqui, ó, em relação a este tamanho aqui. Quantos por cento esse azul representa em relação ao vermelho? Se esse azul aqui é 80% do tamanho desse vermelho, eu vou pegar 80% desse intervalo entre 60 e 70 e vou dizer que o meu X aqui vai ser 68. Certo? Se esse meu ponto aqui, se essa minha barrinha azul for exatamente, sei lá, 90% do tamanho da barra vermelha, então eu sei que minha mediana vai ser 69. É mais ou menos essa a intuição que está por trás. Tá? Eu vou mostrar agora isso com a fórmula. Como que vai ficar? Então, vamos fazer essa continha agora usando a fórmula. A fórmula é a seguinte. Vou colocar aqui embaixo, depois eu volto para o desenho. A fórmula vai ser, primeiro, cadê aqui? 0,5 menos. Então, vamos começar aqui com 0,5 menos, ou seja, 50% menos. Aí vai ver quem é o termo que está aqui. FR ante. O que é FR ante? Está aqui na legenda. Frequência relativa acumulada da classe anterior à classe mediana. Frequência relativa acumulada da classe anterior à classe mediana. Eu sei que a frase é grande, mas vamos com calma. Primeiro vamos descobrir quem é a classe mediana. A gente já sabe quem é a classe mediana. A classe mediana é a classe onde a gente tem 50% das observações, né? Então aqui, ó, se a gente tem 36,7% até os 60%, os 50% está entre os 60 e os 70. Como é que eu sei isso? Porque exatamente nos 70, eu já passei de 50% das observações, estou com 53%. Então, a minha mediana está entre os 60 e os 70. Então, a minha classe mediana é a classe 60 a 70. Descobri quem é a classe mediana. Agora, vamos lá. Frequência relativa acumulada da classe anterior à classe mediana. Então, vamos voltar lá. Aqui. Eu acabei de dizer para vocês que a classe mediana é a segunda. Então, essa é a classe mediana. Quem é a frequência relativa da classe anterior? A classe anterior é a primeira classe. Se a classe mediana é a segunda, a anterior é a primeira. Quem é a frequência relativa da primeira classe? 0,367.
Quem é a frequência relativa acumulada da primeira classe? É 0,367. A frequência relativa acumulada da primeira classe é igual à frequência relativa da primeira classe. Então, é exatamente 0,367 o valor que eu quero. Então, vamos lá para a minha formulazinha aqui. A frequência relativa acumulada da classe anterior é o 0,367. Olhem o que eu estou fazendo nesse numerador aqui, ó. Eu estou pegando... Quanto que dá 0,5 menos 0,367? Quanto dá essa diferença? Acho que está em algum lugar aqui, né? Devo ter colocado... Não, eu não coloquei, mas eu falei. Quanto que é 0,5 menos 0,367? Todo mundo está vendo que é 0,13,3? É exatamente a diferença entre o 50% e o 36,7%. É exatamente o tamanho desse azul aqui, ó. Vocês estão entendendo? O tamanho desse pedacinho azul é a diferença entre 50%, que é o que eu quero descobrir onde ele está, menos o acumulado até aqui, ó, que é 0,36,7. Vai me dar o tamanho desse azul aqui. É o numerador. E isso eu vou dividir pelo quê? Vamos olhar lá na fórmula. A fórmula manda eu dividir por frequência relativa da classe mediana. Frequência relativa da classe mediana. Quem é a frequência relativa da classe mediana? A classe mediana é a segunda. A frequência relativa é 0,167. Então, eu vou colocar aqui 0,167. O que representa esse 0,167? É exatamente o tamanho desse segmento vermelho aqui, ó. Porque eu estou fazendo 53,4 menos 36,7. Essa diferença aqui dá exatamente o 0,167. Ok? É a frequência relativa da segunda classe aqui, ó. O 0,167 é a frequência relativa da segunda classe. Estou pegando todo esse segmento. Entenderam? Então, essa divisão aqui, ó, vai me dar a relação entre o azul e o vermelho. Ok? Com certeza, o azul sempre é menor que o vermelho. Então, esse número aqui dá um número entre 0 e 1. Seja lá o que ele der, eu vou multiplicar pelo quê? Vamos olhar lá na fórmula. Eu vou multiplicar por H. O que é H? Amplitude da classe mediana. Quem é a amplitude da classe mediana? A classe mediana é essa aqui. A amplitude dela é o tamanho da classe aqui, ó, vai de 60 a 70. Então, a amplitude é 10. Certo? A amplitude é 10. Então, eu estou dizendo aqui que eu vou multiplicar por 10. Certo? E aí, depois que eu fizer isso, eu vou ter o quê? É como se eu dissesse assim, né? Se o azul pelo vermelho deu 80%, deu 0,8, eu vou pegar quanto que é 0,8 em relação ao tamanho disso aqui em termos de dureza. Em termos de dureza, esse comprimento aqui é comprimento 10. Então, 80% de 10 é 0,8. Desculpa, 80% de 10 é 8, né? Então, o que eu vou fazer aqui é multiplicar por 10. E depois, eu vou fazer o quê? Eu vou somar com o limite inferior da classe mediana. Aqui, ó. Vou somar com LI-MID. Limite, está escrito aqui errado, tá? Não é inferir, é inferior. Limite inferior da classe mediana. Quem é o limite inferior da classe mediana? O limite inferior da classe mediana é o 60. Estão vendo aqui? Vai de 60 a 70. É o 60. Aqui vai ficar mais 60. Essa é a ideia de onde vem essa fórmula, tá? É você tentar descobrir quem é o ponto X. E o ponto X é exatamente esse. Eu descobri que esse tamanho aqui, tá? Tem
essa razão vezes o comprimento da classe, né, que é esse 10, e depois, se eu já comecei no 60, eu vou ter que fazer 60 mais esse acréscimo, para chegar no valor do x, porque eu sei que o x é maior do que 60, então estou somando 60. Se você fizer essa conta aqui, tá, já que não precisa copiar, ele já está aqui no quadro, está aqui nos slides, ó. Aqui está a fórmula, e aqui estão os valores que eu acabei de colocar lá no quadro. E o valor deu 67,96. Tá? Lembrem, né? Quanto é que tinha dado antes, que se você chutasse no ponto médio, você ia chutar no 65. Mas eu tinha dito que a intuição estava mostrando para a gente que a mediana estava mais próxima dos 70 do que dos 60. Então, fazendo de maneira proporcional, você conclui que a mediana seria 67,96. Então, a mediana da dureza das 30 peças é igual a 67,96, e tem que lembrar que esse valor aqui é o que divide aproximadamente metade dessas peças abaixo desse valor e metade acima, ok? E essa medida é aproximada. Por que ela é aproximada? Porque a gente está com os dados agrupados. Sempre que os dados estão agrupados, você tem um pequeno erro aqui, né? Uma perda de informação. Ok? Conseguiram acompanhar mais ou menos a intuição aqui da mediana para dados agrupados? Sim. Tá? É muito importante. Qual é, agora vamos lá, o bizu disso aqui, tá? Qual é o erro que, infelizmente, alguém vai cometer, porque as estatísticas comprovam isso, tá? Espero que não aconteça com nenhum de vocês que está ouvindo agora aqui. Mas o seguinte, o que acontece é que, às vezes, o pessoal erra essa aqui, ó. Esse valor que está aqui, ó. Frequência relativa acumulada da classe anterior à classe mediana. E acaba colocando a frequência relativa da classe anterior à classe mediana. Então, eu vou tentar mostrar o que seria isso. Por exemplo, não é o caso, tá? Mas imaginem que a classe mediana fosse a do 80 aqui, ó. Certo? Vamos imaginar que a classe mediana fosse a do 80. Você ia precisar do quê? Frequência relativa acumulada da classe anterior à classe mediana. A classe anterior à classe mediana seria essa daqui, ó. Seria a classe de 70 a 80. Tá? Então, você teria uma frequência relativa aqui de 0,267. Eu não quero 0,267. Você ia precisar da frequência relativa acumulada até aqui. Você ia precisar do 0,367 mais 0,167 mais 0,267. Esse é o valor que entraria aqui, ó, nesse numerador aqui, ó. Então, muito cuidado. Lembrem, o de baixo, o F está minúsculo, porque é frequência relativa. No de cima, o F está maiúsculo, porque é frequência relativa acumulada. Tem que somar todas as frequências relativas até a classe anterior à classe mediana. Ok? Todo mundo entendeu isso? Eu vou deixar para falar de propriedades, enfim, comparar as três, não vai dar tempo hoje, já é 9h56. Eu vou deixar isso para quinta-feira. Tá? Aí na quinta-feira a gente fala das propriedades da mediana, que são as coisas que não costumam ser faladas muito, pelo menos quando vocês aprendem a primeira vez mediana. Tá? Mas essa fórmula aqui, ó, é a fórmula geral que os livros utilizam e que todo mundo acaba utilizando essa fórmula. Ninguém usa desse jeito aqui, ó, tá? Se eu pedir para vocês a mediana para dados agrupados, eu não quero que vocês façam dessa forma aqui, ó, tá? Eu só estou apresentando desse jeito aqui, de pegar o ponto médio, para vocês saberem que é um critério que alguém pode usar. E ele é bem simples, mas ninguém usa isso, porque não é um bom critério. Ao contrário da moda. Na moda, o critério mais simples, eu não posso dizer que ele é pior do que os mais avançados, porque depende dos dados, certo? Então, no caso da moda, você pode usar o mais simples. No caso da mediana, eu não quero que você use, porque não vale a pena, ele não é um bom valor. A gente pode meio que assumir que essa fórmula
costuma dar sempre melhor do que pegar o ponto médio da classe. Aqui, alguém fez perguntas ali. Deixa eu ver se eu respondo aqui. A Tatiana colocou aqui uma fórmula. É exatamente igual essa fórmula que você colocou, só que ela está escrita de outra maneira. Tá? Aquele n sobre 2 ali, eu não recomendo que você use assim, porque esse aqui está sendo feito para quando você tem o número de observações. A fórmula que eu apresentei para vocês, ela serve para quando você sabe e quando você não sabe o número de observações. Tá? Então, eu não recomendo que você use desse jeito aqui. Tá? Ela vai dar um pouquinho diferente, mas a fórmula que eu apresentei é melhor. Tá? Bom, como que a gente descobre que estão distribuídas de maneira uniforme? As 5 poderiam ser menor do que 65? Sim, é verdade o que você está falando. Mas é intuitivo pensar que se você não tem nenhuma informação sobre essas 5 ali dentro, o melhor chute que você pode fazer é de que elas estão distribuídas de forma uniforme. Tá, Vitor? Então, assim, em geral, é mais provável de estar distribuído da forma que eu falei do que todas concentradas num ponto, certo? E a gente pode até provar isso depois, mas em outra disciplina, não nessa. Mas eu garanto para você que é um chute melhor essa maneira que a gente está fazendo aqui, tá? Alguém colocou os números, e aí aqui, como seria se o 16º termo estivesse na classe dos 70 a 80? Muito bom. Essa pergunta é ótima que você fez, tá? Se você tivesse exatamente o 15º numa classe e o 16º numa classe, sabe o que ia acontecer? Ia acontecer isso aqui, ó. Vou responder a pergunta dele. Se aqui tivesse exatamente 4 aqui, ó, ao invés de 5, se aqui fosse 4, tá legal? Você teria 15 observações nas 2 primeiras classes e 15 observações nas 3 últimas. Quem seria a minha classe onde está a mediana? A mediana seria um valor entre essas 2 classes, certo? E aí, o interessante é, com aquela fórmula que eu estou dando para você, você poderia considerar que a mediana está aqui, ou que a mediana está aqui e daria a mesma coisa. Você chegaria na mesma resposta. E sabe qual seria essa resposta? Você ia dizer que o 70 é a mediana. Porque abaixo de 70 tem 15 e acima de 70 tem 15. Certo? Mas você pode fazer como exercício isso. Pega esse 8 aqui, ó, tá? Pega esse 5 aqui e joga 1 para baixo. Bota aqui 4, 9, 5 e 1. Só passa 1 aqui para baixo. E faz a conta da fórmula. Você vai ver que vai dar igualzinho você considerando como classe mediana a segunda ou você considerando como classe mediana a terceira. Vai dar igualzinho. Por isso que aquela fórmula é boa por isso. Tá? Mas na sua mente você pode guardar essa intuição. Que se o valor der exatamente entre 2 classes, é porque já tem uma frequência relativa acumulada de 50% aqui. As 2 somadas dariam 50%. Então, o valor seria exatamente o ponto que divide as 2 classes. Seria o 70 mediano.